cada um de nós e aprove a Ele designar o nosso pastor Daniel, o pastor dessa igreja, que vai nos trazer a mensagem que certamente ele já preparou, o Senhor já colocou no coração dele. Pastor Daniel, vamos orar também pelo pastor. Vocês podem ficar de pés, estender as mãos para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está o teu servo, ó Deus, já preparado para o Senhor, já foi convocado pelo Senhor há muitos anos, ó Deus, para o pastorado, para esse trabalho que é do Senhor, a obra é do Senhor, ele é apenas um funcionário do Senhor. E nós agradecemos, ó Deus, por tê-lo entre nós. Nós agradecemos pela bênção de tê-lo com sua família, ó Deus, seu filhinho, entre nós. Agradecemos pela vida dele e pedimos ao Senhor agora que, ó Deus, esteja com a tua destra fiel sobre o teu servo, para que ele, ó Deus, transmita fielmente aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, que essa noite seja uma noite de cura para o nosso coração. Amém? Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração, e é nesse espírito que eu quero convidar você para que abramos juntos a Escritura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. São poucos versos que nós leremos, apenas os versos 36 a 41. Um texto conhecido, mas hoje nós vamos falar numa nova perspectiva. Atos, capítulo 15, versos 36 a 41. Eu vou fazer a leitura e vou pedir aos irmãos para que acompanhem atentamente o que diz a Escritura Sagrada. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, fala-nos com graça essa noite. Há muitos corações que carecem da tua palavra. Há muitos irmãos que carecem de cura e de restauração. E nós oramos para que isso aconteça essa noite, por meio da exposição da tua palavra. Que não haja concorrência no nosso coração e na nossa mente. E que a nossa atenção esteja totalmente voltada para aquilo que o Senhor deseja nos falar. Abençoa-nos esta noite com graça, poder e misericórdia. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. A igreja, irmãos, já fez muitas vítimas. O lugar que deveria curar pessoas, muitas vezes se transforma num ambiente de feridas, mágoas e ressentimentos. Exatamente quem deveria ajudar a curar, em ocasiões se transforma num instrumento de dor, responsável pela dor. Não se pode, irmãos, fechar os olhos para essa triste realidade. Há muitas pessoas machucadas dentro da igreja que foram feridas pela própria igreja. Alguém já disse com muita propriedade que a igreja é o único exército que não volta para buscar os seus feridos no campo de batalha. Há um fenômeno que cresce espantosamente no Brasil.
o número de desigrejados. Pessoas que continuam professando a fé em Deus, mas possuem uma verdadeira aversão à instituição, aversão à igreja. Estima-se que no Brasil exista algo em torno de 40 milhões de pessoas que professam a fé evangélica. Mas há estimativas também de que existem 40 milhões de pessoas que abandonaram as igrejas. Ou seja, para cada convertido que está sentado no templo de uma igreja, existe um desviado lá fora. Para cada pessoa que entra, existe uma pessoa que sai. Para cada pessoa que levanta a mão, aceitando a Cristo e professando a sua fé em Cristo, há uma pessoa que abandona a fé. E se você parar para conversar com algumas dessas pessoas, grande parte delas saíram porque foram feridas dentro da igreja, porque foram machucadas dentro da igreja. A origem, irmãos, das feridas dentro da igreja, elas são diversas. E eu queria elencar aqui algumas feridas que se abrem nos nossos relacionamentos dentro da igreja. Pode ser que você se encontre aqui. Eu gostaria de falar sobre pessoas que foram feridas por abusos que sofreram da liderança. Há um estilo de liderança, irmãos, muito estranho no nosso país. No Brasil existe um estilo de liderança religiosa que é estranha às Escrituras. Há muitos pastores cuja autoridade mais parece uma autoridade suprema, uma autoridade papal. Seus liderados são subjugados a uma condição de escravidão espiritual. Em muitos lugares, o pastor não pode ser questionado, ele não pode ser contrariado. E esse pastor, usurpando um poder que ele não tem, acaba abusando muitas vezes dos fiéis. Então há pessoas que foram feridas na igreja em razão dos abusos que sofreram da liderança da igreja. Mas há também aqueles que foram feridos porque foram simplesmente descartados. Depois de anos de dedicação e esmero, foram brutalmente arrancados de seus ministérios e facilmente substituídos sem a mínima consideração. Pessoas que foram feridas na igreja porque, na verdade, elas foram usadas. E quando não eram mais úteis a seus propósitos, foram simplesmente descartadas. Há pessoas na igreja assim. Dediquei anos da minha vida àquela instituição. Derramei lágrimas, suor, sangue. E na primeira oportunidade, eu fui descartado como alguém que não tinha história e raízes naquele lugar. Há aqueles que foram feridos pelo abandono. Há irmãos que estão no ostracismo, no esquecimento, não foram lembrados, não foram visitados, não foram acompanhados. E esse abandono que sofreram, abriu dentro de seus corações uma fenda, uma ferida enorme. Foram feridos porque foram esquecidos. Mas também há aqueles que foram feridos pelo julgamento. Diante de seus erros e tropeços, a comunidade foi implacável. Existem determinados pecados na comunidade da fé que a igreja é implacável. Quando um irmão cai e tropeça, ao invés da igreja se aproximar, acolher e levantar no objetivo de restaurar, a igreja julga, a igreja põe um peso sobre essa pessoa, ao invés de cuidar e restaurar, expõe o pecado à publicidade, levando a pessoa a uma situação de vergonha, e vergonha tal que a pessoa é incapaz de voltar à igreja porque não tem coragem de olhar os irmãos nos olhos. Há pessoas que foram feridas por isso. Feridas porque foram sentenciadas. Um julgamento desleal e implacável dentro da igreja pôs sobre elas uma ferida enorme.
E eu gostaria de aprofundar um pouco mais nessa temática, irmãos, porque há um grupo dentro da igreja que é muito vulnerável e suscetível a feridas. Existem alguns grupos da igreja que eu considero que são grupos de risco. Pessoas que pertencem a esse grupo, inevitavelmente, durante a caminhada, serão feridas. E nós precisamos da graça de Deus para que essas feridas sejam curadas. Eu gostaria de falar sobre esse grupo de pessoas. Qualquer que seja o arraial, você encontrará esse grupo de pessoas marcadas, feridas, magoadas e, por vezes, com muita vontade de sair da igreja. Primeiro, esposa de pastor. Esse é um grupo vulnerável dentro da igreja. A esposa do pastor, ela sofre calada e assiste seu marido ser tratado muitas vezes como um mero empregado da instituição. Elas não entendem como as pessoas podem agir com tanto desrespeito e falta de temor. Acredito que essa é uma das ovelhas mais vulneráveis de todo o rebanho. Trata-se de uma mulher sem nome, e há muitas pessoas que se referem a ela de maneira pejorativa, dizendo, a esposa do pastor. Há muitas esposas de pastores que estão feridas, que foram machucadas, mas não há espaço nem para abrir o coração, porque se ela o fizer, ela vai ser julgada e sentenciada. Então eu considero esse um grupo de risco, um grupo vulnerável. Nós precisamos, irmãos, aprender a amar, respeitar e a apreciar as esposas dos nossos pastores. Há um outro grupo também considerado um grupo de risco, pessoas que são feridas a todo momento, são os líderes de sociedade e de ministério. Essas pessoas que têm um cargo na igreja, que exercem uma certa liderança na igreja, elas se afadigam em trabalhar e fazer algo relevante e muitas vezes não encontram apoio, acolhimento e nem tampouco companheirismo. Às vezes você vê um líder de sociedade se matar para fazer uma programação, a igreja quando vem e critica. Esse então também é um grupo de pessoas que estão muito feridas dentro da igreja. Há líderes que quando você conversa com esse líder, o que ele mais espera é terminar o ano e se livrar daquela bomba que ele assumiu. E é muito comum quando chega no final do ano, o pastor, os presbíteros, o conselho vai conversar com essas pessoas, e aí, estamos firmes para o ano que vem? Deus me livre, pastor. Pessoas que estão feridas, porque não receberam apoio, se afadigaram, trabalharam, mas o que receberam em troca foram apenas críticas. E às vezes uma crítica carregada de uma falsa piedade. Isso é o que mata qualquer um, irmãos. Há um outro grupo de pessoas que também eu considero vulnerável na nossa igreja, que são os funcionários da igreja. Há pessoas que trabalham aqui na igreja, com carteira assinada, vêm aqui todos os dias, fazem o seu trabalho, fazem com amor, com responsabilidade, e às vezes o que escutam é um tratamento degradante, são expressões que muitas vezes beiram o desumano. Esse também é um grupo vulnerável dentro da igreja. Não é raro você encontrar pessoas que trabalharam na igreja durante os anos e saíram da igreja porque foram tratadas como uma pessoa qualquer, sem dignidade, sem respeito, sem afeto, sem apreciação. Há um outro grupo de risco, e aí eu quero trazer uma palavra aos pais nesse momento, que eu considero, que é a nossa juventude, irmãos. Há muitos jovens feridos dentro da igreja, só não sai porque ainda é jovem, e está debaixo do cajado do pai e da mãe. Mas as estatísticas demonstram
que 50% dos jovens, quando alcançam a maioridade, saem da igreja. Você precisa parar e pensar, porque se essa estatística estiver certa, há uma grande probabilidade de quando o seu filho se tornar maior de idade, ele não virá mais. Nós precisamos, irmãos, responder honestamente a seguinte pergunta: por que os nossos filhos estão perdendo o interesse pela igreja? Por que os nossos filhos não se sentem mais atraídos à igreja? É um grupo vulnerável, um grupo de risco. E às vezes, um irmão mais velho, mais maduro na fé, com o zelo excessivo, chega para exortar aquele jovem, mas lhe falta sabedoria, lhe falta sensibilidade para perceber que a geração é outra, que os dias são outros. Esse é um grupo de risco. E eu não poderia deixar também de falar sobre os pastores. Há muito pastor ferido na igreja. Há um instituto muito respeitado no mundo, chamado Instituto Francis Schaeffer, e eles fizeram uma pesquisa com pastores do mundo inteiro, irmãos, e pasmem vocês, 57% dos pastores que responderam à pesquisa disseram que só não abandonam a igreja porque não tem outro emprego. Porque se tivesse outro emprego, não pastorearia mais. 70% dos pastores que responderam à pesquisa disseram ter sinais de cansaço, fadiga, esgotamento e depressão. Dão tudo o que tem à igreja, e o que recebem, às vezes, em troca, são críticas desumanas, desmedidas e desleais até. Então, há muitas pessoas feridas dentro da igreja. Há pessoas que estão aqui presentes, mas alimentam no seu coração o profundo desejo de sair, de ir embora. Pessoas que simplesmente perderam o desejo de congregar, não sentem mais alegria de vir à casa do Senhor. Aquele salmo de número 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é um saudosismo para eles. Já sentiram isso um dia, mas não sentem mais. O texto que nós estamos lendo aqui, irmãos, Atos capítulo 15, fala sobre a história de um jovem. A ideia aqui não é falar sobre Paulo, nem tampouco sobre Barnabé. Nós vamos falar sobre João Marcos. Nós vamos falar sobre esse personagem importantíssimo na história da igreja, porque ele foi pivô de uma das maiores crises eclesiásticas que a igreja primitiva viveu. O primeiro cisma, a primeira divisão, a primeira separação na história da igreja aconteceu em razão desse garoto. Só para que vocês tenham uma ideia, ele participou da primeira viagem missionária que Paulo e Barnabé fizeram. Ele se mostrava um jovem muito promissor. Se você for a Atos capítulo 13, há essa narrativa de maneira mais pormenorizada, e o texto diz que Paulo e Barnabé chegam ao seguinte acordo: vamos levar João Marcos conosco para essa viagem. E o objetivo era treinar esse menino. Como eu disse, era um jovem muito promissor. Eles queriam treinar aquele jovem pastor para que ele, num futuro não muito distante, assumisse um ministério, assumisse uma igreja, assumisse uma frente missionária. Só que algo acontece, irmãos. No meio da viagem, ele deserta. Ele se torna um desertor. A Bíblia não entra nos pormenores, nos motivos que levaram João Marcos a abandonar Paulo e Barnabé, mas os comentaristas tentam apontar pelo menos 3 justificativas por que João Marcos não seguiu viagem. A primeira justificativa que os biblistas dizem é: o caminho escolhido por Paulo se tornou muito perigoso, e como ele era um jovem,
provavelmente o seu coração foi invadido pelo medo. Olha, não dá para seguir viagem não, a viagem ficou perigosa demais. E aí ele volta. Outros acreditam que ele abandonou aquela viagem missionária porque Paulo passou a ocupar a liderança na viagem, até então ocupada por Barnabé. Não concordo que Paulo agora seja o líder sempre foi Barnabé, então não concordo mais, eu vou sair. Outros acreditam a sua saída, a inexperiência e a insegurança, características da sua própria juventude. Então nós estamos falando de um jovem aqui, que participou da primeira viagem missionária, desertou, e quando Paulo e Barnabé vão realizar a segunda viagem missionária, Barnabé traz a seguinte sugestão: vamos levar conosco João Marcos outra vez. E o texto é muito claro, diz que Paulo não achava justo. Paulo não concordava em levar aquele garoto. A sensação que temos quando lemos o texto é que Paulo diz assim: ele não nos traz segurança. Esse menino é instável. E aí há uma briga entre Paulo e Barnabé, uma discussão acalorada, eles não entram em acordo, a divergência entre eles permanece, e aí Paulo segue o seu caminho com Silas e Barnabé segue o seu caminho com João Marcos. Eu fico pensando, irmãos, já que estamos falando sobre pessoas que se ferem na igreja, vamos colocar os nossos olhos sobre João Marcos. De repente ele é rejeitado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não quer levá-lo, não deseja levá-lo. Vamos desenvolver uma empatia com João Marcos, coloque-se no lugar dele. Eu jamais poderia esperar isso de Paulo. Todos poderiam me tratar assim, menos Paulo. Então nós estamos falando de um garoto, de um jovem, que teve uma segunda oportunidade ministerial, mas que essa segunda oportunidade ministerial se transformou numa grande celeuma dentro da igreja. E aí eu queria dar a vocês algumas lições para nós extrairmos desse texto aqui. Quando a igreja nos fere, quais são as lições que nós precisamos extrair dessas verdades eternas que estão apresentadas aqui no livro de Atos? A primeira lição que eu quero trazer para o nosso coração essa noite está no verso de número 37 e no verso de número 38. O texto diz assim: e Barnabé queria levar consigo a João Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Primeira lição, irmãos, quando a igreja nos fere, só se fere quem se relaciona. Se você deseja passar incólume pela vida, não se relacione com ninguém. Inevitavelmente, irmãos, nós iremos ferir pessoas e seremos feridos por elas também. As dores que te infligirem, você também vai infligir em outras pessoas. Há uma frase de C.S. Lewis que ele diz assim: amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente o seu coração vai doer e se despedaçar. Se quiser ter a certeza de manter o seu coração intacto, você não deve entregá-lo a mais ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva cuidadosamente o seu coração em pequenos luxos, evite qualquer envolvimento, guarde em segurança na esquife do seu egoísmo. Mas nessa esquife, seguro, sem movimento, sem ar, o seu coração vai mudar. Ele não vai se partir, mas ele vai se tornar indestrutível, impenetrável, irredimível.
O único lugar, além do céu, onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações, é no inferno. Se relacionar é ser vulnerável. Portanto, se você deseja passar incólume pela vida, não se relacione com absolutamente ninguém. João Marcos está decepcionado com Paulo, mas Paulo também está decepcionado com João Marcos. Porque o que o texto está nos dizendo é que só se fere quem se relaciona. Quantas vezes o seu cônjuge já não te feriu? Quantas vezes o seu filho já não te feriu? O seu irmão já não te feriu? Isso é próprio das relações humanas, irmãos. Nós somos feridos e nós também ferimos outras pessoas. Essa é a primeira lição que o texto nos traz. Segunda lição: abandonar a comunhão da igreja nunca é a solução. Nunca. Veja que há uma dificuldade, um descompasso entre Paulo e João Marcos. Mas João Marcos não pega a mochila dele, vai embora e diz: eu não quero nunca mais pisar os pés em igreja. Ele não faz isso. Quando a gente se fere na igreja, a primeira coisa que fazemos é deixar de ir à igreja. Estamos feridos, com o coração doendo, e no momento em que a gente mais precisa estar na igreja, nós simplesmente nos afastamos dela. Lembremos-nos, meus irmãos, de Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Congregar é uma necessidade que nós temos. Uma necessidade. Então, quando você for ferido na igreja, lembre-se disso. Abandonar a comunhão nunca é a solução. Quando você é ferido, o lugar onde você mais precisa estar é na igreja. Eu fiz a ferida e eu mesmo sararei. É assim que funciona. É assim que Deus trata conosco. Essa é a segunda lição, então. Nunca abandone a comunhão, porque abandonar a igreja nunca é a solução. Terceira lição que o texto nos traz, está no verso de número 39. O verso de número 39 diz assim: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. A terceira lição que o texto nos traz é: se você for ferido na igreja, continue trabalhando no reino de Deus, ainda que seja numa nova frente de trabalho. Já que Paulo não me aceita mais, Barnabé me aceita. Já que eu não posso mais trabalhar no ministério de Paulo, eu posso trabalhar no ministério de Barnabé. Seja com Paulo ou seja com Barnabé, o que eu preciso é trabalhar no reino de Deus. Guarde isso no seu coração. Se a igreja feriu você, continue trabalhando, ainda que seja numa nova frente de trabalho. Não deixe de trabalhar. Lembre-se disso, meu irmão. Você não está a serviço de uma instituição. Você não está a serviço de homens. Você está a serviço de Deus. Você está a serviço de Deus. E é diante de Deus que um dia você prestará contas da sua vida. E seja honesto. Será que no dia do juízo final, quando Deus falar: eu te dei um ministério, o que você fez com ele? Ah, Senhor, eu tive uma discussão com meu irmão e eu nunca mais quis trabalhar na igreja. Não cola, irmãos. Pode colar na sua consciência. Mas diante do trono branco de Deus, de Apocalipse, essa é uma justificativa que não se sustenta em pé. Se você não pode mais atuar em uma área, atue em outra, mas nunca enterre o seu talento. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, para não manter uma visão reducionista com a igreja. Às vezes,
você não está tendo problemas com a igreja, você está tendo problema com um irmão em particular, e você quer dizer que está tendo problemas com a igreja. Não, eu vou sair da igreja. Mas o seu problema às vezes não é com a igreja, é com aquele irmão, e como você não quer tratar com o seu irmão, você coloca a justificativa de que o problema é na igreja. Claro, é mais fácil criticar a igreja do que tratar os seus problemas de relacionamento. Nós precisamos ter em mente, irmãos, que a igreja, enquanto estiver do lado de cá da eternidade, ela nunca vai atingir o grau de perfeição. Isso só vai acontecer na glorificação. Então, do lado de cá da eternidade, é decepção, é frustração, são expectativas não atendidas, e a gente precisa aprender a lidar com isso. E continuar marchando. E continuar marchando. Não dá para parar. O povo de Deus não para, e nem tampouco retrocede. O povo de Deus segue adiante. Me faz lembrar aquele evento lá no Êxodo, onde o povo não sabia o que fazer. Moisés ora a Deus e diz: Senhor, e agora? Deus diz: diga ao povo que marche. Diga ao povo que siga em frente. Nós precisamos seguir em frente. Com o coração sangrando, mas seguindo em frente. Chorando muitas vezes, mas seguindo em frente. É hora de seguir em frente. Então, a terceira lição que o texto nos traz: quando a igreja te fere, continue trabalhando no reino de Deus, ainda que seja numa nova frente missionária, numa nova frente de trabalho, mas não pare, não pare. Quarta e última lição que esse texto nos traz, irmãos. E aí, eu queria recorrer a outros textos, porque parece que a história de Paulo com João Marcos acaba aqui. João Marcos não é citado outra vez no livro de Atos. O livro de Atos se encerra a sua narrativa sem trazer o desfecho dessa história. Mas graças a Deus que Paulo escreveu várias cartas, 13, e nessas 13 cartas há pelo menos 4 menções a esse personagem, dando a ideia de que aquele equívoco que houve aqui, aquele desentendimento que foi estabelecido entre Paulo, Barnabé e João Marcos foi corrigido. Eu queria que nós lêssemos, projeta para mim aí, Herbert, 2 Timóteo 4:11. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 11. O texto diz assim: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Veja, irmãos, lá em Atos capítulo 15, Paulo não quer mais andar com João Marcos, porque Paulo o considera um inútil, não serve para mim. E aqui em 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 11, Paulo está dizendo: traga João Marcos, ele me é muito útil ao ministério. Projeta para mim aí agora Colossenses capítulo 4, verso 10. Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 10. Colossenses 4, 10. Diz assim o texto sagrado: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Paulo, no final do seu ministério, está evocando a figura de João Marcos e dizendo assim: olha, ele está comigo, ele mandou instruções a vocês, e eu estou pensando em enviar esse menino, esse rapaz, para a igreja de Colosso. Se eu fizer, acolhei-o. Veja, irmãos, em Atos capítulo 15, Paulo não quer enviar João Marcos mais para nenhuma viagem missionária, porque considera ele imaturo e instável. E aqui no capítulo de número 4 de Colossenses,
Paulo está dizendo: eu estou pensando seriamente em mandá-lo assistir à igreja em Colosso. Projeta para mim um último texto aí, Filemon 24. Filemon, verso de número 24. Filemon, verso de número 24. Filemon 24. Vou ler aqui, Herbert. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas são os meus cooperadores. Final do seu ministério, Paulo, que não queria, em Atos capítulo 15, não queria mais caminhar junto com João Marcos, no final do seu ministério está dizendo que João Marcos é um dos seus preciosos cooperadores. O que eu quero trazer com todos esses textos que estão diante de nós? Se alguém te feriu na igreja, faça de sua experiência dolorosa um caminho de maturidade, de crescimento. De fato, irmãos, preciso concordar com os intérpretes das Escrituras, que dizem que João Marcos se tornou um desertor porque ele era muito jovem, era muito menino, inexperiente, cheio de medos, imaturo, instável emocionalmente. E para ele foi muito doloroso depois não ser readmitido na comitiva de Paulo, que tinha como por objetivo fazer a segunda viagem missionária. Mas aquela experiência dolorosa que João Marcos teve com Paulo, que João Marcos teve com a igreja, fez com que ele traçasse um caminho de maturidade e crescimento. O que nós encontramos em 2 Timóteo 4,11, Colossenses 4,10 e Filemon 24, é um rapaz que amadureceu, que cresceu. Todas as vezes que nós somos feridos dentro da igreja, nós temos uma grande oportunidade de amadurecermos na fé. Então, pare de olhar para o seu irmão como seu algoz, porque ele não é. Pare de olhar para o seu irmão como seu inimigo, porque inimigo nós só temos um, que é o inimigo das nossas almas. Você pode não ter afinidades com o seu irmão, mas ele é o seu irmão. Então faça dessa experiência dolorosa um caminho de maturidade, de crescimento. Aproveite as feridas que a caminhada na igreja te proporcionou e cresça com isso. Se torne um crente mais maduro. Se torne um crente mais estável. Aproveite as experiências frustrantes e dolorosas que você teve na igreja. Eu quero finalizar a minha fala, irmãos, dizendo o seguinte: há muitas igrejas ruins. Há muitos crentes que são carnais. Há muitos pastores que são realmente inescrupulosos. Há muita hipocrisia e falsidade dentro da igreja. Há muita disputa por poder dentro da igreja. Há muitos pecadores miseráveis dentro da igreja. Fechar os olhos para isso não é um caminho correto. Essa é a igreja. Mas é exatamente essa comunidade imperfeita que Deus ama. É exatamente essa comunidade imperfeita por quem Cristo deu a sua vida. E é exatamente essa comunidade cheia de feiuras, idiosincrasias e esquisitices que Cristo chama de sua noiva. E é exatamente essa comunidade da qual você faz parte. A igreja é um lugar de gente problemática, complexada, ferida, imatura. Há pessoas aqui em diferentes estágios da caminhada cristã, mas são pessoas que foram alcançadas pela graça. Há um livro
que eu recomendo a todos vocês que leiam, do Philip Yancey, um jornalista e tido por alguns como um teólogo também. Ele escreveu um livro chamado Maravilhosa Graça. E no final do livro dele, ele termina dizendo o seguinte: abandonei a igreja durante algum tempo, porque encontrei bem pouca graça dentro dela. Voltei depois de muito tempo, porque não descobri graça em nenhum outro lugar além dela. A igreja é imperfeita, mas é aqui onde Deus manifesta a sua glória e a sua misericórdia. É aqui que Deus se faz presente quando nós nos reunimos. É aqui que a graça de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é a esposa de Cristo, por quem Ele deu a sua vida. O apóstolo Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. Santo Agostinho dizia que a igreja é Christus totus, a igreja é toda Cristo. Portanto, se você não ama a igreja, é impossível que você ame Jesus. É impossível dizer amar a igreja, amar a Cristo e não amar a igreja. É impossível dizer que pertence a Cristo e não pertencer à igreja. Eu queria convidar você para que você colocasse o seu coração diante de Deus. Pode ser que eu tenha ferido você e não saiba disso. Pode ser que você tenha me ferido e também desconheça os fatos. A gente acaba acobertando muitas feridas, e feridas não tratadas, e mágoas e ressentimentos, e a gente vai criando um desgosto enorme pela igreja. E quando a gente vai ver, a gente já perdeu completamente a motivação, o prazer e a paixão de vir à igreja e de congregar. E nós precisamos, irmãos, resgatar o amor e o apreço pela igreja. E eu queria convidar você a curvar a sua cabeça e a fechar os seus olhos e a pedir graça de Deus essa noite. Quem sabe você foi ferido pelos líderes, ou quem sabe você é um líder ferido. Quem sabe a sua vontade é a vontade de desertar, de sair, de ir embora. Mas o que a Escritura está nos dizendo nessa noite, de maneira muito clara, é que só se fere quem se relaciona. E nós somos seres relacionáveis, e é por isso que iremos sempre nos ferir. O que o texto está nos dizendo é que abandonar a comunhão da igreja nunca é a solução. A Bíblia diz que nós devemos congregar, devemos estar juntos. Se for preciso, chora junto, sangra junto, mas não se aparte. O que o texto nos ensina é: quando você for ferido dentro da igreja, continue trabalhando no reino de Deus, ainda que seja numa outra frente. Se não dá para trabalhar com Paulo, trabalhe com Barnabé, mas não enterre o seu talento. Não abra mão da vocação que Deus te deu. Em quarto e último lugar, o que o texto nos ensina é que nós devemos fazer da nossa experiência dolorosa um caminho de maturidade e de crescimento. Nós precisamos crescer com essas feridas que nos foram abertas, amadurecer na fé. Pai, nós estamos aqui nesta noite rendidos diante da Tua presença, porque reconhecemos que muitas vezes fomos feridos pelos líderes, feridos por meio de críticas, feridos através de comentários que foram desferidos ao nosso respeito. Confessamos diante do Senhor que muitas vezes nos sentimos descartados, vilipendiados, maltratados, humilhados, e por tantas vezes nós alimentamos no nosso coração um profundo desejo de ir embora, de sair e nunca mais voltar. Mas ao mesmo tempo nós nos rendemos à Tua graça, porque para onde nós iremos?
Para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? O nosso lugar é aqui. Se a ferida foi aberta aqui, aqui há de ser um lugar de cura e de restauração. Nós oramos, ó Deus, por esses grupos vulneráveis dentro da igreja. Esposa de pastor, os próprios pastores, líderes de ministério, jovens, adolescentes, crianças, os funcionários da igreja. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a tratarmos e a darmos um tratamento adequado, de dignidade, de graça, de respeito, a essas pessoas que se dedicam e se afadigam em prol da Tua obra e em prol do Teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, e que sejamos humildes como o apóstolo Paulo, a ponto de reconhecermos que estávamos errados e reconsiderarmos os nossos posicionamentos. Pai bendito, trata as nossas feridas, trata os nossos corações e tira do nosso coração esse desejo de sair pela porta dos fundos e nunca mais voltar. O nosso lugar é aqui. O nosso lugar é na Tua presença, é na Tua casa. E ajuda-nos, cura-nos, que a igreja seja um lugar de cura e de restauração. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.